J. J. Benítez, O Enviado. 1979. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Se o termo extraterrestre define alguém ou algo como vindo de fora da Terra, Jesus é um dos poucos extraterrestres de que temos registro histórico. Apenas uma reportagem. Toda vez que eu tentava começar esta reportagem sobre Jesus de Nazaré de forma profunda, erudita e complexa, as páginas acabavam no cesto de lixo. Assim, instintivamente, eu me deixei levar. Também não entendo por que estou metido nesta aventura. Sempre pensei que falar sobre Cristo era coisa de sacerdotes. Mas, antes de prosseguir, considero absolutamente necessário advertir o leitor sobre algumas questões. Por um lado, até muito pouco tempo atrás, minha fé nesse personagem, Jesus, não era muito firme. Aos 33 anos, depois de ter passado por uma família cristã, por um colégio cristão, por uma universidade cristã e por uma sociedade que se qualifica como cristã, havia de tudo em meu coração, menos cristianismo. E durante anos o ritmo intenso do jornalismo, da vida em si, acabou por congelar essa fé. Não me envergonho de confessar. Durante anos, não me importei nem um pouco com Jesus de Nazaré. Mas, um dia, em minha tenaz perseguição aos OVNIs, por acaso, cruzou meu caminho o quase esquecido personagem, Jesus de Nazaré. E eu caí na armadilha. A pior em que pode cair um repórter cuja curiosidade é ainda insaciável. A armadilha, como não? Era uma simples notícia. Uma equipe de cientistas vinculada à NASA, não católicos, provou, depois de 3 anos de pesquisas, que o indivíduo enterrado há 2000 anos em um túmulo próximo a Jerusalém, e que foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré, emitiu, 36 horas depois de morto, uma misteriosa e desconhecida radiação que chamuscou um sudário que o cobria. Como jornalista, a notícia me pareceu bastante sensacionalista. O que eles queriam dizer com chamuscar o sudário que o cobria? E foi então que tudo começou. Pelo menos para mim. Hoje, depois de ter pesquisado o tema com toda a profundidade de que fui capaz, decidi organizar as ideias. E tentei, com este livro-reportagem, transmitir ao leitor o que conheci e, acima de tudo, senti. Essas anotações não devem ser vistas como uma tentativa teológica ou dogmática. Seria tão ridículo quanto presunçoso de minha parte. Limitei-me a juntar, como licença pessoal, alguns fatos, cientificamente comprovados pela ciência ultramoderna, com algumas hipóteses de trabalho sobre um personagem que comecei a respeitar. Primeira parte. As sensacionais descobertas de técnicos da NASA sobre o chamado Santo Sudário de Turim. 1. Com eles, chegou o escândalo. O incrível escândalo estourou em uma manhã de setembro de 1977. Os melhores especialistas do mundo no chamado Santo Sudário de Turim haviam se reunido em Londres para participar do primeiro simpósio sobre esse enigmático e polêmico lençol. A Assembleia se agrupava sob os auspícios da organização anglicana Institute for Christian Studies. No total, eram cerca de 200 sumidades da ciência moderna, correspondentes estrangeiros, repórteres da televisão londrina e um personagem pequeno, de corpo enxuto, mas não de espírito, que, ainda por cima, era navarro. José Luiz Carreno Etchendia, velho missionário nas terras da Ásia, cabeça dura, segundo suas próprias palavras, como a jumenta de Baal, paupérrimo, um dos homens mais sábios e santos que já conheci, não resistiu à tentação e pediu a palavra no meio do congresso. Quem estava falando naquele momento era o jovem Dr. Eric Jumper, da Academia das Forças Aéreas de Colorado Springs, nos Estados Unidos.
Em pé no meio da sala, Carreno, que dedicou seus quase 70 anos de vida ao estudo e à pesquisa do Sudário de Turim, perguntou ao norte-americano: Dr. Eric, o senhor deve saber que uma das conclusões mais sólidas da comissão de especialistas de Turim é que se deve descartar a hipótese de que as imagens se formaram por contato. Pode nos dizer se seus estudos tridimensionais levam à mesma conclusão? O jovem cientista, escandindo e parodiando jovialmente as palavras do Navarro, replicou: na minha opinião, deve ser absoluta e definitivamente descartada a possibilidade de as imagens do sudário terem se formado por contato. Um aplauso ensurdecedor encheu a sala, enquanto o velho missionário murmurava um feliz thank you. E o escândalo não se conteve na garganta dos ilustres agnósticos que assistiam à palestra naquele momento. Uma imagem tridimensional no lençol conservado em Turim. Uma radiação poderosa e desconhecida que saiu do corpo do falecido. Mas que monte de insensatez era aquilo que a equipe da NASA estava dizendo? Desde quando um cadáver pode imprimir, praticamente queimar, no lençol? A agitação logo alcançou 5 continentes. Não se tratava de uma afirmação gratuita, fruto da febre ou da imaginação de um cientista. Ao lado do Dr. Eric Jumper, havia uma equipe que foi contando, com a maior simplicidade, o fruto de seus estudos durante os últimos 3 anos. E, para isso, haviam lançado mão dos mais depurados e sofisticados aparelhos. Um instrumental nascido, curiosamente, à sombra da corrida espacial, da conquista do espaço. Os norte-americanos se referiam com especial orgulho ao denominado VP-8, um analisador de imagens utilizado para examinar as fotografias que haviam chegado de Marte. Em suas horas livres, com o mesmo entusiasmo de rapazes que constroem um barco, os capitães, cientistas e especialistas da NASA usaram esse mesmo VP-8 em uma fotografia de tamanho natural de imagem que aparece no Sudário de Turim. Analisaram as marcas seguindo o mesmo método empregado nas fotos de Marte, ou seja, decompondo-as em milhões de pontinhos microscópicos. E cada ponto foi classificado por 3 números, que expressam suas 2 coordenadas cartesianas e seu grau de iluminação. Essa informação, segundo explicaram no Congresso de Londres, foi submetida a um computador, que, por fim, reconstruiu a imagem. O resultado foi uma surpreendente revelação: as imagens do sudário são tridimensionais. Mas essa descoberta seria só o início de uma longa série de fascinantes e até agora ignorados detalhes da vida, paixão e morte daquele impressionante homem chamado Jesus de Nazaré. 2. Autenticidade. Eis a questão. Creio que, como muitas outras pessoas, em algum momento eu já havia ouvido falar do Sudário de Turim. Entretanto, nunca tinha dado a esse assunto mais atenção do que aquela que teria dedicado ao braço de Santa Teresa ou ao crânio de São Cirilo. Para mim, essas relíquias não tinham o menor valor. E, embora sempre tivesse procurado agir com respeito quando se falava do assunto, no fundo de meu coração eu não enxergava as coisas com clareza. O obscurantismo, a morbidade ou a rigidez acabavam sempre aparecendo diante de meus olhos quando eu deparava com qualquer um desses relicários, na maioria das vezes até antiestéticos. Porque o tão falado Santo Sudário de Turim seria uma exceção? Além disso, quantos santos sudários já conhecemos? Em muitas de nossas catedrais, igrejas ou simples capelas conservam-se exemplares desses lençóis sagrados, e os habitantes locais juram e perjuram que o seu é o autêntico. Portanto, meus primeiros passos na investigação foram direcionados à busca de dados que esclarecessem essa pretensa autenticidade. Um dos mais espinhosos obstáculos foi a aparição tardia do sudário em relação à morte de Jesus. Segundo os dados históricos, o lençol só veio a público 5 séculos depois, em 525.
Então, era lógico pensar que alguém poderia ter falsificado o sudário, por motivos tanto econômicos quanto religiosos. Até muito pouco tempo atrás, esse fato colocou em situação embaraçosa todos aqueles que se empenhavam em defender a autenticidade do referido lençol. Os agnósticos e hipercríticos encontravam nisso um motivo mais que suficiente para taxar o assunto de simples superstição. E não lhes faltava razão. A história afirma que, até a destruição de Jerusalém, o sudário ficou escondido e manteve-se em mãos de cristãos, que ignoravam o tabu hebreu sobre lençóis que houvessem tocado um cadáver. E dali, afirmam os eruditos, o pano passou à cidade de Edessa, na Síria, hoje conhecida como Urfa, na Turquia. Os historiadores não sabem quando esse traslado pode ter ocorrido. O mais provável é que, com a apostasia de um dos reis de Edessa, os cristãos tenham escondido o sudário em um vão das muralhas. Em 525, o lençol foi novamente descoberto e venerado. Mas, ao contrário do que ocorre atualmente, não foi enrolado em um pedaço de madeira, e sim dobrado em 4 partes. Além disso, só se podia contemplar a face, que era conhecida como mandílion. 400 anos depois, em 944, foi cedido ao imperador bizantino e levado a Constantinopla, onde permaneceu até 1204, na igreja de Santa Maria de Blanquerna. Nesse ano, o contingente da erroneamente denominada Quarta Cruzada, ávido por pilhagens, saqueou Constantinopla. E o santo sudário desapareceu misteriosamente, reaparecendo 4 anos depois em Besançon, França, em poder do pai de Otto de La Roche, que por acaso era responsável pela defesa da referida igreja de Blanquerna. Após várias vicissitudes, o lençol chegou ao poder dos príncipes de Saboia. Em 1578, para tentar suavizar o difícil voto feito por São Carlos Borromeu de ir a pé de Milão a Saboia para venerar o sudário, em ação de graças pelo fim da peste em sua arquidiocese, o príncipe Filiberto levou a Turim, o encontro do santo peregrino, no meio do caminho. E ali o lençol ficou, em uma maravilhosa capela construída por Guarini. Foi enrolado em um cilindro de madeira e colocado em uma urna de prata, guardada em uma pequena arca de madeira protegida por uma grade de ferro dupla. Se me estendi na árida exposição histórica da rota que, ao que tudo indica, o sudário seguiu, foi com dupla intenção. Pois, que surpresa! Com a chegada do século XX e de seus conhecimentos revolucionários, os especialistas em palinologia, moderno ramo da microbotânica, descobriram entre as fibras do linho a melhor prova da verdadeira idade do lençol. Vejamos. Em 23 de novembro de 1973, por desejo do cardeal Pellegrino, o sudário de Turim foi exposto e também mostrado aos italianos pelas câmeras de televisão. Nessa noite, um criminologista de renome internacional, o Dr. Max Frey, diretor do laboratório científico da polícia suíça, teve acesso ao sudário em companhia de outros cientistas. E, em algumas tiras de fita adesiva, Max recolheu uma amostra do pó existente na borda do lençol. Depois, dirigiu-se a Neuchâtel com seu humilde tesouro, onde submeteu a amostra a seus microscópios eletrônicos. Sua descoberta seria decisiva. No tecido, apesar do tempo decorrido, havia grânulos de pólen de plantas desérticas típicas da Palestina. Mas isso não era tudo. Max Frey comprovou também que o pólen mais presente no sudário era idêntico ao que se encontra comumente nos estratos sedimentares do lago de Genesaret, que existe há 2000 anos. E, como se não bastasse, o palinologista mostrou ao mundo que entre as fibras do tecido havia amostras de pólen de plantas presentes na Ásia Menor, e, mais precisamente, nas imediações de Constantinopla. Também havia grânulos de origem francesa e italiana. Ou seja, das regiões por onde o sudário havia peregrinado.
Max Frei então acrescentou aquela declaração histórica de 8 de março de 1976. A presença de pólen pertencente a não menos de 6 espécies de plantas palestinas, uma turca e 8 mediterrâneas permite-nos, a partir de agora, mesmo antes de se completar a identificação de todos os microfósseis, chegar à seguinte conclusão definitiva: o sudário não pode ser uma falsificação. Zurique. No ano seguinte, no citado primeiro simpósio de Londres, o erudito respondeu às perguntas de um cientista de Cambridge. É absolutamente certo que o sudário estava na Palestina no século I. Para Max Frei, a grande dificuldade dessa importante investigação recaía na identificação dos grânulos de pólen que hoje estão extintos. Como comentou Max, quando esses grãozinhos microscópicos de pólen provêm do paletó de um criminoso, é relativamente fácil determinar em quais paragens ou países ele esteve, porque pólen de plantas da atualidade já está catalogado. Mas, quando se trata de pólen antigo, já desaparecido, e de regiões remotas, seria necessário consultar incontáveis livros, que não foram escritos ainda. Apesar disso, Max Frei percorreu Chipre, a Palestina, o deserto Negev, Edessa, Anatólia, Istambul etc., identificando mais de 1000 grãos de pólen. 5 anos depois daquela primeira e definitiva descoberta, Max Frei tornou a se dirigir aos estudiosos do Santo Sudário, no segundo Congresso Internacional, realizado em 1978 em Turim, e ofereceu uma lista com 48 espécies de pólen descobertas de até então no tecido do sudário. O lençol, definitivamente, esteve exposto ao ar na Palestina. E há exatos 2000 anos. Assim mostra categoricamente a palinologia. Mas as perguntas continuavam fluindo em minha mente. Por exemplo, como um microscópico grão de pólen poderia resistir à passagem do tempo e permanecer ali durante 2000 anos? 3. Uma pintura de Zurbarán sobre o Dacron. Quem poderia suspeitar que, 2000 anos depois, os especialistas em botânica iam fornecer uma das provas decisivas da autenticidade do sudário de Turim? Quando, movido pela curiosidade, eu me tranquei na biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade de Bilbao, em busca de novas informações sobre o, para mim, recém-descoberto mundo da palinologia, encontrei um dado que esclarecia minha dúvida sobre a resistência do grânulo de pólen ao longo dos séculos. A ciência explica que os grãos de pólen, que tendem sempre a formas esféricas ou elípticas de diâmetro entre 10 e 200 micras, têm seu tecido fértil revestido por uma membrana protetora, esporoderme, composta por substâncias de altíssima inércia química. Pelo microscópio, podemos observar estruturas variadíssimas e elegantes, o que facilita o reconhecimento da espécie. Quando essa formidável resistência da couraça que cobre cada grânulo de pólen se une à sua fossilização, a conservação do espécime é quase ilimitada. E foi justamente isso que aconteceu com os restos de pólen encontrados no tecido em questão. Mas minhas descobertas não pararam aí. Ao estudar o pólen, soube, por exemplo, que o planeta inteiro, seres vivos, campos, montanhas, edifícios, máquinas, está coberto por mantos de pólen. A produção anual de pólen das plantas atinge valores impressionantes. Na catalogação realizada por Erdtmann consta, por exemplo, a Calluna vulgaris, URSE, com 4,06 bilhões de grãozinhos de pólen por metro quadrado de bosque. O amieiro, ou Alnus glutinosa, atinge igualmente 2,16 bilhões de grânulos. São números tão astronômicos, apesar da simplicidade dessas plantas, que, se fôssemos dotados de visão microscópica, a imagem que temos do mundo mudaria. Veríamos tudo, até o interior de nossa casa, coberto por um manto vegetal de pólen, cuja cor mudaria segundo a planta dominante e a estação.
O pólen é tão importante que, para os paleontologistas e antropólogos, constitui uma parte vital da história de um território, tornando-se, assim, um precioso documento das variações do conjunto vegetal. A denominada Revolução Neolítica, transição da cultura nômade do homem caçador para a sedentária do homem agricultor, por exemplo, ficou registrada pelos índices de pólen. A curva de vegetação florestal declinou, enquanto a curva de plantas herbáceas, sobretudo as gramíneas, ascendeu a olhos vistos. Mas, como em uma cadeia inesgotável, a descoberta do pólen mostrou aos cientistas outro fator importante, que reforça a autenticidade do lençol. Eu me refiro à estrutura e à idade do tecido em si. Em sucessivos estudos, foi possível verificar que o sudário era formado por um tecido cuja fibra era de linho e, segundo o professor Reis, uma outra raríssima fibra de algodão. Sua textura foi ampliada até 5 vezes, e jamais se encontrou um menor traço de tinta. No último congresso sobre o sudário, realizado em Turim, outros 2 professores, Baima Bologna e Tori Morano, mostraram ao mundo que a sargem espinha de peixe que compõe o sagrado lençol é idêntica à de outro tecido encontrado em uma sepultura egípcia que data do ano 137 de nossa era. E o mesmo se aplica à urdidura e à composição. Isso também não deve nos maravilhar, posto que em qualquer museu egípcio ou pré-inca, por exemplo, há tecidos que remontam a 4 ou 5 mil anos antes de nossa era, e sua perfeição surpreende, hoje, nossos melhores fabricantes. Entretanto, o tecido em trama de sarja só apareceu na Europa semibárbara quando o século XIV já estava bem avançado. Como entender, então, o já mencionado absurdo de uma falsificação? Pensar, enfim, que a imagem do sudário de Turim é produto de uma manipulação com tinta no século XIII, como argumentaram os detratores, é agregar o disparate ao absurdo. Algo como afirmar que alguém descobriu uma pintura de Zurbarán feita sobre o Dacron. Como se sabe, historicamente, a indústria têxtil era fundamental na vida social e econômica do Egito. O jovem aprendiz de tecelão era subvencionado, e sua preparação técnica podia durar até 5 anos. A cidade de Palmira, por exemplo, empório da sarja de linho, ficava a alguns dias de caravana de Jerusalém. Não deve ter sido muito difícil para José de Arimateia encontrar esse nobre lençol em qualquer loja judaica. Mas as descobertas da ciência ultramoderna, que foi posta a serviço do estudo do sudário de Turim, estão apenas começando. No simpósio de 1978, Max Frey e Aurélio Gil deram início a uma experiência que poderia ser revolucionária para a época. Esses cientistas introduziram entre o forro e o lençol uma espécie de aspirador em miniatura, absorvendo o pó que estava no sudário. Esse material foi depositado sobre lâminas e analisado com os mais potentes microscópios eletrônicos. A finalidade do experimento era isolar os microcristais e confrontá-los com aqueles que se encontram no interior das cavernas do Monte Gólgota. Mas esses resultados ainda não se tornaram públicos. O que intuímos é que Jesus de Nazaré sabia que 20 séculos depois de sua morte uma curiosa invenção chegaria às mãos do ser humano: a fotografia. 4. Um as na manga de Jesus de Nazaré. Quando consultei meus amigos e colegas, os profissionais da fotografia Fernando Múgica, Mano Cecílio, Gianni Ferrari, Alberto Schomer e outros, todos acabaram dando de ombros. Ninguém compreendia como a imagem que aparece em um tecido de 4,36 m 1,10 m pode ser, na realidade, um negativo fotográfico. E, assim como aconteceu com outras revelações sensacionais, por ora não temos explicação para essa característica do sudário de Turim. Mas vamos voltar um pouco na história.
Imagino a cara de surpresa do bondoso e esforçado Secondo Pia, um advogado e aficionado da nova arte da fotografia, quando, na noite de 28 de maio de 1898, teve em suas mãos o verdadeiro rosto de Jesus de Nazaré. O sudário de Turim não costumava ser exposto à curiosidade das pessoas. Mas, na primavera de 1898, por ocasião das bodas do futuro rei Vítor Manuel III, ocorreu uma exceção. O lençol seria exibido por um período de 8 dias e contemplado por nada menos que 800.000 peregrinos do mundo todo. Mas aquela nova ostentação teria um caráter especial. Mais precisamente histórico. O protagonista seria o advogado Secondo Pia, o primeiro ser humano que contemplaria o autorretrato de Cristo. Eis aqui, em síntese, sua peripécia. Pia havia herdado tanto amor por sua linda terra, Piemonte, que desde jovem percorria os vales de Asti, lápis na mão, e entrava nos templos e mosteiros para admirar os afrescos, colunas e grades e fazer esboços deles. De modo que, ao completar 20 anos, na década de 1870, e saber das maravilhas que começam a se realizar com a fotografia, inventada cerca de 30 anos antes por Daguerre, viu abrir-se um mundo de possibilidades para registrar suas descobertas artísticas diárias. Já em 1876, elaborava ele mesmo, em casa, seus próprios negativos em placas de cristal, e produzia excelentes fotografias. Claro que, embora ele tivesse se formado em direito, seu coração estava determinado a seguir seu objetivo. E, com isso, crescera nele uma energia indomável para vencer obstáculos. Muitas vezes, por exemplo, tendo de retratar o interior de templos, ao ver que a luz solar não chegava até aquilo que ia reproduzir, montava um jogo de espelhos que refletiam a claridade exterior. Outras vezes, enfrentava a rude hostilidade dos aldeões e dos donos de terras. E isso era mais difícil de domar que as leis da natureza. Porém, de qualquer maneira, de uma coisa pôde se orgulhar a vida inteira. Jamais retocou um negativo. Era natural, então, que a Associação de Aficionados da Fotografia de Turim o elegesse presidente. E prosseguem as casualidades. Naquela primavera das bodas reais, disse que um grande venerador do sudário de Turim, o sacerdote salesiano Noguier de Malijai, professor de física no Liceu de Valsalice, estava acalentando uma ideia. Aproveitar aquela ocasião para fazer uma fotografia do lençol. E, sem rodeios, levou sua proposta ao palácio. Mas Sua Majestade, o rei Humberto I, chefe da Casa de Saboia e, por extensão, proprietário da relíquia, não gostou da ideia. Não seria isso, pensou, uma desrespeitosa intrusão no sacrossanto? As cópias feitas seriam tratadas com veneração? Não era sórdido vender-se no mercado fotografias de algo sagrado? Uma vez mais, o progresso tropeçava nas paredes refratárias do tradicionalismo mal entendido. Foi o Barão de Mano que se encarregou de aquietar a perplexidade da consciência real. Não seria um dever manter a imagem do sudário em fotografias, caso um dia perecesse sem deixar cópia fidedigna? O sudário não estivera, efetivamente, a ponto de sucumbir aos vários incêndios de sua história. E quem poderia garantir que, enquanto centenas de milhares de pessoas passassem diante dele durante os 8 dias de exibição, um fotógrafo sorrateiro não conseguiria fazer uma cópia clandestina ruim que o desprestigiasse? O rei se convenceu. E o nome de Pia foi indicado como o profissional mais honesto e capacitado para fazer as primeiras placas fotográficas do sudário. Ninguém podia suspeitar, então, o que adviria daquela audácia. Mas o que Secondo Pia também não imaginava era a sucessão de obstáculos que enfrentaria para realizá-la. Ele mesmo contou essa história 9 anos depois em seu livro Memoria sulla riproduzione fotografica della Santissima Sindone.
Em primeiro lugar, a Catedral de São João Evangelista, onde o sudário ficaria exposto, era muito escura. Como obter luz para a impressão das placas? Foi a primeira pergunta que o fotógrafo se fez. Passariam por ali 800.000 pessoas em 8 dias. Uma vez que cada grupo, sem contar os empurrões, teria seus minutos de marcha e contemplação estritamente determinados, como ele poderia ter um intervalo de sossego para sua complicada operação? Nem ele nem ninguém em Turim tinha, naquela época, experiência no uso da eletricidade para fotografar interiores. Além disso, nem na catedral nem na cidade existia rede elétrica, privada ou pública. A esse problema somava-se a necessidade de montar, e desmontar imediatamente depois, uma plataforma em frente ao sudário onde coubesse ele seu enorme equipamento, posto que o lençol estaria elevado para a massa vê-lo. Ele teria tempo para isso? Homem de luta, Pia começou a se preparar para a tarefa. Como não havia instalação elétrica em sua casa, ele fez experiências nos laboratórios de física. Retratava objetos à luz do dia e depois tornava a retratá-los sob a luz elétrica dos laboratórios, anotando a intensidade de luz, o tempo de exposição, a sensibilidade das placas etc. E, em meados de maio, julgou-se já suficientemente preparado para a tarefa. Mas as coisas não seriam tão simples. Ele descobriu, examinando o programa, que na apertada ordem de acontecimentos haviam restado apenas 2 pequenos intervalos que poderia aproveitar. Um de meio-dia e pouco até as 3 horas de 25 de maio, e outro na tarde do dia 28. A primeira tentativa foi no dia 25. Ele tinha pouco mais de 2 horas para montar a plataforma, instalar sua enorme câmera fotográfica, acionar os dínamos, estender a linha elétrica, fixar as luzes, verificar todos os detalhes, expor as placas e depois desmontar todo aquele aparato para deixar a multidão devota entrar. Sua câmara escura para revelação já estava instalada na sacristia, atrás da catedral, pois ele tinha urgência em ver os resultados. E então chegaram os momentos dramáticos. Avançando lentamente com uma carga de tábuas de vários tamanhos e formas, ferramentas, parafusos e porcas, os ajudantes de Pia cruzaram a porta do comungatório e entraram no presbitério, onde o lençol estava exposto. Primeiro, colocaram uns trilhos de madeira, como uma pequena ferrovia, e depois começaram a parafusar o estrado construído dias antes e posteriormente desmontado para o transporte. Terminada essa operação, estava pronta a plataforma de 1,5 m/2 m onde seria instalada a câmera fotográfica. Os pés que sustentavam a plataforma, de 1,70 metros de altura, tinham rodinhas que permitiam que ela fosse deslocada para frente ou para trás sobre os trilhos. Além disso, na plataforma havia outro suporte de madeira, atrás do qual Pia se posicionou. Então, seus ajudantes lhe passaram a volumosa câmera fotográfica de madeira, com alças de metal, que Pia colocou cuidadosamente sobre o suporte. Já continha a placa sensível, que media 51 cm e 63 cm. A lente Voigtlander focava diretamente o centro do sudário. Acenderam-se os 2 refletores de ambos os lados da plataforma e a relíquia foi inundada de luz viva. Mas a corrente era irregular, e as luzes se avivavam e enfraqueciam quase a cada minuto. Cada lâmpada era alimentada por seu próprio gerador, e logo Pia pôde notar que a esquerda era mais brilhante que a direita. Ele já havia preparado filtros translúcidos de vidro esmerilhado e ordenou a seus ajudantes que os fixassem diante dos refletores, enquanto colocava outro filtro fino amarelo na lente. Minutos depois, anunciou que estava pronto. E, após uma oração em silêncio, expôs a placa. Pegou seu relógio de bolso e começou a cronometrar. Havia decidido, depois de suas experiências, fazer 2 exposições, uma de 14 minutos e outra de 20.
E lá estava Pia, em pé em sua plataforma, atrás da enorme câmera, penosamente consciente de que a intermitência daquela corrente fazia os arcos voltaicos pulsarem de modo desigual. Mas não havia mais nada a fazer para remediar a situação. Deu uma olhada no relógio. Mais 9 minutos e sua primeira placa estaria pronta para a revelação. Exporia ainda a segunda, enquanto começa a revelação da primeira em seu quarto escuro na sacristia. De repente, um estalo, como de um vidro que se racha, o fez levantar os olhos, sobressaltado. Com o enorme calor das luzes, os filtros haviam se quebrado, ficando inutilizados. Pia parou um momento. Por fim, deu de ombros e desceu da plataforma. Já não havia nada a fazer. Era inútil continuar tentando sem os filtros. Não restava tempo para arranjar outros. Já passava das 2, e logo a catedral se abriria de novo ao público. Pia teria de esperar 3 dias para a segunda e última tentativa. Mas, afinal de contas, pensou, para se consolar, resolveria alguns problemas. Por exemplo, durante aqueles 3 dias de intervalo, seus eletricistas regulariam a corrente dos geradores. A próxima tentativa tinha de ser impecável. Mas Pia não contava com outras nobilíssimas interferências. Na vez seguinte, quando focasse sua lente na relíquia, a luz de seus refletores teria de atravessar uma grossa parede de cristal. O que havia acontecido? A princesa Clotilde, que havia chorado ao beijar aquele lençol, ficara horrorizada ao ver como estava exposto, dizia ela, a contaminações e fragmentos. A fumaça das velas, o incenso que pairava no ar e, acima de tudo, aqueles refletores do fotógrafo vertendo um jorro de calor e luz sobre o tecido desprotegido a deixavam desassossegada. Era preciso tornar a pôr o vidro grosso e a moldura de proteção. Clotilde tinha uma veneração muito ardente e personalíssima pelo sudário. E, de fato, ela havia sido a escolhida, depois da exibição de 1868, para trocar o velho forro gasto de trás do sudário. E havia realizado toda aquela tarefa de joelhos. Enfim, o grosso cristal protetor foi colocado de novo sobre o lençol. Às 21h30 do dia 28, segundo Pia chegou à catedral e descobriu que haviam roubado as porcas que guardara na sacristia junto com a plataforma desmontada. Com um profundo suspiro, ordenou a seus ajudantes que montassem a plataforma com qualquer material que encontrassem. Logo ele notou que o grosso cristal que protegia o sudário funcionava como um espelho para seus 2 refletores e os ornamentos dourados do presbitério. Às 22h45 a plataforma já estava montada, mantida em pé por cordas e arames. Para dar à sua lente uma visão mais límpida, Pia puxou a plataforma para trás, fazendo-a deslizar sobre os trilhos até uma distância de 8,5 metros. Assim, os 2 refletores davam uma iluminação constante, enquanto os novos filtros de vidro esmerilhado suavizavam seu brilho. Já eram 23 quando Pia abriu a lente, expondo sua primeira placa por 14 minutos. Depois do fracasso do dia 25, havia desistido de instalar seu quarto escuro na sacristia. Faria a revelação em casa, a 5 minutos de carruagem. Devia ser meia-noite, quando terminada a segunda exposição de 20 minutos, o advogado recolheu as 2 placas e correu para casa. Os ajudantes ficaram para trás, desmontando a plataforma. E surgiu o inesperado. Havia apenas uma luzinha vermelha brilhando na câmara escura quando Pia depositou com extremo cuidado as 2 enormes placas na solução de oxalato de ferro. E começaram a aparecer umas linhas tímidas. Pia soltou um suspiro de alívio. Tinha conseguido pelo menos algo. A primeira coisa que viu naquela primeira placa que pingava diante de seus olhos ao levantá-la para a luz avermelhada foi a parte superior do altar e, sobre ele, a imponente moldura que continha a relíquia.
Mas aquela grande mancha parda correspondente à marca do corpo começou a assumir um caráter inesperado. Então, girou a placa e passou a observar o rosto. Santo Deus! Suas mãos de repente tremeram. E a grande placa, ainda úmida e escorregadia, quase caiu no chão. Aquela imagem, mesmo com os olhos fechados pela morte, era real. Espantosamente, aquele era o verdadeiro rosto do chamado Jesus de Nazaré. E segundo Pia era o primeiro ser humano que o contemplava depois de 19 séculos. Isso significava que a imagem no lençol era um negativo fotográfico em tamanho natural. Assim, a placa fotográfica em negativo de segundo se transformava em um retrato em positivo. Pia escreveria mais tarde: trancado em meu quarto escuro, totalmente concentrado em meu trabalho, senti uma intensa emoção quando, durante a revelação, pela primeira vez vi o santo rosto surgir na placa, com tanta clareza que gelei. E, claro, quando a notícia, uma das mais sensacionais que já se soube, saiu nas primeiras páginas dos jornais, os agnósticos, desmancha prazeres e afins repudiaram o assunto, afirmando categoricamente que aquele negativo era, sem dúvida, obra de algum falsificador. Nesse caso, a argumentação dos céticos era frágil como um recém-nascido. Todos os estudiosos, e especialmente os técnicos e profissionais da fotografia, afirmaram ser inconcebível que, 19 séculos antes, alguém pudesse ter criado um negativo fotográfico, e em tamanho natural. Mesmo hoje, com as sofisticadas técnicas fotográficas de que dispomos, seria difícil produzir, em negativo, uma imagem igual à daquela trama de tecido. Como podemos recordar, o primeiro negativo fotográfico produzido pela humanidade em laboratório foi feito 1800 anos depois do sudário. E isso graças ao trabalho de diversos cientistas. Uns, melhorando a câmara escura, outros, aperfeiçoando as lentes. Uns, pesquisando sobre os sais de prata sensíveis à luz, outros, tentando encontrar o jeito de eliminar os sais não afetados, e outros, ainda, tentando fixar aqueles modificados quimicamente pelo feixe de luz. Foi só em 1841 que o grande astrônomo, matemático, químico e humanista inglês Sir J. W. F. Herschel pôde batizar sua criatura pela primeira vez com o nome de negativo, coroando, assim, as descobertas de Niepce, Daguerre, Talbot etc. O assunto era de enlouquecer. Na investigação sobre o sudário de Turim, os mistérios se encadeiam às surpresas, e estas, como em um jogo, a eles. E eu comecei a acreditar, em vista do que já havia estudado, que Jesus de Nazaré, que devia levar em conta também os homens cáusticos da atualidade, havia guardado um as na manga. 5. A imagem não tem origem química. O caso é que, como se não bastasse a confusão dos cientistas, nas últimas análises ópticas do lençol, os pesquisadores observaram outro detalhe surpreendente. Enquanto a imagem do rosto está em negativo, os filetes de sangue aparecem em positivo. É como se o sangue houvesse se colado ao tecido pelo contato, ao passo que o rosto mal deixou sua marca. Mas, ao saber desse ponto, lembrei-me das palavras de Eric Jumper, o jovem capitão da NASA. Uma hipotética ação química ou bacteriológica fica excluída na formação de imagem no lençol. Ou seja, deve-se descartar a formação das marcas por contato. Eu não entendia. Ali, em minha opinião, existia uma contradição. Se a imagem era o resultado misterioso de uma radiação ou energia, como diabos haviam se formado os fios e as manchas de sangue? Porque, afinal, eram marcas de sangue. Ou não eram? Vejamos as provas e opiniões dos mais célebres especialistas em sangue. Com a colaboração de religiosas especializadas, foram retirados alguns fios curtíssimos do lençol. Os professores Giorgio Frasci, da Universidade de Modena, Eugênio M. Risati e Emílio Mari, ambos assistentes de cátedra, submeteram 10 desses fios a testes hematoscópicos.
Os resultados foram negativos. Nenhuma das reações químicas acusou a presença de sangue. Longe de desanimar, eles examinaram as fibras com um aumento de 285 vezes iluminação de luz ultravioleta, para tentar descobrir alguma fluorescência, característica de todos os derivados da hemoglobina. O resultado foi igualmente negativo. Provocaram também uma reação com benzidina. Não houve nenhuma transformação da cor. Resultado negativo. Além disso, fizeram um exame microespectroscópico, em busca do hemocromogênio. Resultado absolutamente negativo. Cromatografia de extratos ultrafinos. Negativo. Resumindo, as marcas pareciam corresponder a filetes e acúmulos de sangue. Porém, e depois de minuciosas análises, inclusive com microscópios eletrônicos, não havia o menor vestígio orgânico de sangue. Como entender um mistério como esse? Talvez a resposta tenha sido apontada pelo citado Dr. Frasch. Se as proteínas específicas do sangue e de sua correspondente pigmentação forem submetidas, por diversas causas, a processos de desnaturalização, poderão perder as características que costumam nos permitir identificá-las. Em outras palavras, onde realmente houve sangue, não há mais, mas, por uma razão que ainda ignoramos, restou a marca. Essa é uma teoria em consonância com as últimas descobertas da NASA que acabou derretendo o circuito mental de muitos cientistas. Em 11 de outubro de 1978, a imprensa italiana publicava a seguinte manchete: incrível revelação! A marca do sudário de Turim não tem origem química. O experimento foi realizado por uma equipe de mais de 50 cientistas, italianos e norte-americanos, diretamente no lençol. Essa descoberta tinha uma importância enorme porque fazia desmoronar a velha teoria de que as marcas haviam se formado pela reação química ocorrida entre a mirra, o aloe e o suor do corpo do homem crucificado. Mas vejamos com detalhes o experimento feito pelos cientistas. Após ter sido examinado por meio de diversos sistemas, o lençol foi explorado com um feixe de raios-x, de modulações dirigidas. Trata-se, na prática, de um aparelho bastante similar àquele utilizado na medicina para fazer radiografias do corpo humano, com a diferença de que possibilita que as imagens, uma vez gravadas em uma placa fotográfica, sejam visualizadas em um monitor especial de televisão. A experiência durou 3 horas. As primeiras imagens mostraram os grãozinhos de pó depositados no tecido. O pó é constituído por microcristais opacos aos raios-x. Sucessivamente, os cientistas conseguiram tornar opacas as manchas de sangue impressas na sarja. Nos monitores foram aparecendo, mais tarde, halos indistintos, que os pesquisadores, por meio de computadores, identificaram rapidamente como restos da água utilizada para apagar o incêndio ocorrido em Chambéry em 1532. A água contém sais dissolvidos, que permaneceram no tecido de linho quando o líquido evaporou. Já nesse ponto começou-se a obter resultados práticos. Apesar das diversas variações na modulação dos raios-x, não surgiram outras marcas. De imagem do corpo propriamente dita não foi possível encontrar um único vestígio orgânico ou inorgânico. Nenhum sinal. Nenhuma mancha. Qual era a explicação? Só uma. A marca do sudário não tem origem química. A imagem não se formou sobre o tecido por uma transposição de matéria. Assim, não pode ter sido formada por um acontecimento externo, como a tinta. Também não é, afirmaram os cientistas, resultado de uma reação química. Conforme apontei anteriormente, essa última tese havia sido, até aquele momento, a explicação total para a formação das marcas no lençol de Turim. O primeiro cientista que estudou a gênese das marcas de caráter fotograficamente negativo foi o biólogo Dr. Paul Vignon, adjunto do professor Yves Delage, um acadêmico francês da Sorbonne.
Estudando as propriedades químicas do aloe, ele constatou que este se oxidava facilmente na presença de substâncias alcalinas, e dessa reação resultava uma matéria parda que penetrava com facilidade as fibras de um tecido, aderindo-se tenazmente a ele. E que reagentes alcalinos havia no cadáver de Jesus de Nazaré? Emanações amoniacais, concluiu Vignon, provenientes do suor, e, principalmente, do sangue, ambos líquidos orgânicos que contêm ureia e, portanto, amoníaco em estado potencial. O Dr. Vignon aplicou panos de aloe encharcados em solução oleosa sobre moldes de gesso umedecidos com uma solução de carbonato de amônio e obteve, assim, marcas que apresentavam certa analogia com as do sudário. Vignon deu o nome de processo vaporigráfico a esse procedimento para obter imagens negativas. A inevitável objeção a essa hipótese foi que a difusão dos vapores não é ortogonal, disse daquilo que forma um ângulo de 90 graus. Os gases amoniacais não teriam se elevado em ângulo reto, teriam se espalhado em todas as direções. E isso por mais límpida que estivesse a atmosfera de gruta. Além disso, objetou Dr. Desane, da Universidade de Turim, para obter uma imagem tão uniforme como a conservada no sudário, seria necessária uma emanação regular de amoníaco, o que é biologicamente difícil de explicar. De fato, a distribuição das glândulas sudoríparas não é uniforme no corpo humano, tampouco sua atividade ou a composição do líquido secretado. E, ainda, o suor de sangue de Jesus no Getsemane e a caminho do Calvário deve ter sido absorvido pela túnica, no que diz respeito à hipótese de Vignon, prossegue o Dr. Desane. Por fim, o suor do crucificado exposto no ao sol e ao ar por várias horas deve ter se evaporado, cristalizando a ureia. Ou seja, a ureia passou a um estado físico no qual o processo de fermentação seria difícil. A fermentação se verifica facilmente a uma temperatura superior a 20 graus, mas torna-se lenta a temperaturas inferiores. E devemos recordar que a morte de Cristo ocorreu, ao que parece, em abril, próximo ao entardecer e a uma altitude similar à de Madrid. Ou seja, abaixo dos citados 20 graus. No entanto, antes de passar para o excepcional capítulo da radiação misteriosa que ocorreu na gruta escura onde aquele cadáver descansava, quero expor o resultado das averiguações dos médicos sobre a tortura e morte do chamado Jesus de Nazaré. Detalhes impressionantes que só pudemos conhecer agora, estudando o lençol de Turim. Um capítulo que me encheu de horror e de espanto. 6. Os evangelistas, repórteres medíocres. Depois de 17 anos na fascinante profissão de jornalista, creio que aprendi alguma coisa, pelo menos no que se refere à técnica, à mecânica, da busca, elaboração e transmissão de notícias. Eu me considero, acima de tudo, um repórter. Um caçador impenitente de boas e más novas que, quase com certeza, dará o sangue atrás das notícias. E digo isso porque, no caso em questão, esta grande reportagem sobre Jesus de Nazaré, lendo e relendo os evangelhos, intui-se que ali faltam muitos dados. Em minha opinião, exceção feita a São Mateus, os evangelistas não teriam sido brilhantes como repórteres em nossos dias. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se uma equipe completa de jornalistas tivesse acompanhado Jesus de Nazaré pelo menos em seus 3 últimos anos de vida. Quantos detalhes, casos, notícias ou elucidações sobre o Nazareno teríamos hoje? Mas está claro que, por alguma razão que quase todos ignoramos, os jornalistas mais uma vez foram deixados de fora. E quero deixar registrado que, se um dia eu puder chegar até Jesus, essa será uma das primeiras perguntas do longo questionário que preparei para ele. Mas, a bem da verdade, parece que o Nazareno sabia o que estava fazendo.
Aí está esse documento único, o lençol mantido na cidade de Turim, que, como comentei no início, começou a revelar a médicos, cientistas e especialistas uma infinidade de notícias que não conhecíamos. Uma série de dados que simplesmente me encheram de horror. Embora eu esteja acostumado a ver cadáveres e a fazer reportagens sobre todo tipo de calamidades, desastres e massacres, a análise do que nos é mostrado agora sobre a tortura a que Jesus foi submetido e a morte dele me abalou. E senti tanto aversão quanto espanto. Vejamos, a título de resumo, alguns desses detalhes que não aparecem nos evangelhos e que ficaram evidentes no lençol. 1. Jesus de Nazaré foi açoitado violentamente e golpeado até nos testículos. Só a área do coração foi poupada, intencionalmente, do castigo. 2. O Nazareno não foi pregado pela palma das mãos, mas, na verdade, pelos punhos. 3. Por alguma razão que desconhecemos, o prego destinado ao punho direito não entrou corretamente, e foi preciso retirá-lo e tornar a pregá-lo em 2 ou 3 tentativas. 4. A propósito, Jesus de Nazaré não era manco, como se chegou a dizer. 5. Hoje sabemos que Cristo tinha 1,81 metros de altura. 6. Essa corpulência tornou ainda mais penosa sua agonia, por ter de se sustentar praticamente no prego ou pregos que atravessaram seus pés. 7. Não era uma coroa de espinhos que havia em sua cabeça. Tratava-se de um elmo de espinhos. 8. Arrancaram-lhe brutalmente parte da barba. 9. No caminho até o Gólgota, Jesus de Nazaré carregou uma tábua só sobre os ombros, cujo peso era de cerca de 60 quilos. 10. Ele foi amarrado por um dos tornozelos aos demais presos que iam ser punidos. 11. A lança perfurou o lado direito de seu coração, mas ele já estava morto. 12. Sobre suas pálpebras, depois de morto, foram colocadas 2 pequenas moedas de bronze. 7. Projeção mental para a paixão e morte do Nazareno. Uma experiência inesquecível. Sempre imaginei que Jesus de Nazaré havia sido um judeu típico. Ou seja, robusto e de altura similar à média mediterrânea. Talvez com algo entre 1,60 m e 1,65 m de estatura. Mas não. Eu estava enganado também com relação a isso. Muito antes, evidentemente, de os cientistas da NASA decidirem trabalhar no sudário de Turim, outros especialistas, sobretudo médicos de destaque, tiraram conclusões substanciosas dos exames minuciosos a que o lençol foi submetido. Um desses prestigiosos cirurgiões, o Dr. Cordiglia, após 4 páginas de medidas antropométricas, afirma, em um importante estudo, que o homem do sudário tinha 1,81 m de altura. Segundo o médico, esses dados nos colocam diante de um homem antropometricamente perfeito. Extraordinário em toda a sua imponente beleza, que se deduz das linhas de seu rosto. E acrescenta, levando em conta o conceito unitário do organismo e o significado biológico do psiquismo, e se aceitarmos a correlação que os vários autores fazem entre características psíquicas e somáticas, temos de ver nele um indivíduo também psiquicamente perfeito. Entretanto, Cordiglia não consegue inserir Jesus de Nazaré, pelo menos não com a análise de suas medidas corporais, em nenhum grupo étnico. Isso é extremamente paradoxal, levando-se em conta as raízes do Nazareno ao longo da história do povo judeu. Segundo o especialista, a cabeça do homem que esteve envolta no sudário de Turim era claramente mesocéfala, índice cefálico entre 75 e 79,9. Mesaticéfalo, com índice de 79,9. E, embora a estatura considerável de Jesus não pareça corresponder a esse índice, todos os relatórios médicos apontam para o tipo mediterrâneo.
Mas afirmar isso, como tantos fizeram, atentando somente para a fisionomia que reflete características semíticas, é ignorar os demais elementos, especiais e excepcionais, que, por seu alto grau de perfeição corporal, nos obrigam a classificá-lo fora e acima de qualquer tipo étnico. Do ponto de vista teológico, essa conclusão não é de surpreender, posto que, segundo afirmam os evangelhos, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Não houve, de acordo com isso, mediação alguma do código genético do homem. De minha parte, e sempre considerando essas afirmações como pura opinião pessoal, depois de ler e refletir sobre o Antigo Testamento, eu me inclino a pensar que a vinda de Jesus a este planeta exigiu uma complexa e, para nós, incompreensível, série de medidas prévias. E uma dessas condições, talvez básica, foi a escolha e a lenta preparação de um povo ou grupo étnico. Uma raça, enfim, por todos conhecida e que justamente foi qualificada como o povo escolhido. Escolhido, sem dúvida, do ponto de vista físico, mas que, e nisso concordo com Cordiglia, desempenharia somente o papel de suporte. E a melhor prova, enfim, aí está. As medidas corporais despadronizadas do Nazareno, se tomarmos como referência as características típicas dos judeus. Mas voltemos ao tema central. Haverá tempo, em outras obras, para analisarmos com a máxima objetividade esse e outros pontos reveladores do Antigo Testamento, que, em minha humilde opinião, não estão suficientemente claros. Conforme alertei no início deste capítulo, por conta das descobertas dos técnicos da NASA, a paixão e morte de Jesus de Nazaré foi se enriquecendo com precisões e dados que não conhecíamos pelos evangelhos ou outros escritos e que, do ponto de vista puramente narrativo ou com base no que se conhece daquele acontecimento, são fascinantes. Juntando essas novas informações ao testemunho dos 4 evangelistas, tomei a liberdade de reconstruir a parte final da paixão e morte do Nazareno. Um relato, hora após hora, como talvez tivesse escrito um repórter de nossos dias. Porém, buscando o máximo realismo, introduzi uma novidade muito especial nessa reconstrução. 3 pessoas, entre as quais me incluo, realizaram, separadamente, o que a moderna ciência da parapsicologia define como projeção mental. Tentarei explicar em poucas palavras. Cada membro da equipe, por meio de técnicas específicas de relaxamento, quase hipnose, projetou-se mentalmente para o tempo e as horas em que ocorreu o suplício e a crucificação do Nazareno. Essas técnicas, bem conhecidas por todos aqueles que já praticaram exercícios de yoga, controle mental, meditação transcendental etc., pretendem, basicamente, fazer diminuir os ciclos cerebrais. Dessa forma, o cérebro emite um tipo específico de ondas, passando a um estado especial de consciência. Um mundo no qual a mente fica livre, fora do tempo e do espaço. Pois bem, um dos vários exercícios ou experiências que o ser humano pode vivenciar ou sentir nesse estado alfa é justamente o de projetar sua mente para outro tempo ou lugar. Os resultados, como nessa ocasião, são sempre fascinantes. Para nossa surpresa, na hora de confrontar os resultados, observamos que não havia grandes diferenças entre o que cada um de nós havia visto, ouvido e, acima de tudo, sentido na Jerusalém de 2000 anos atrás. Eis aqui o resultado daquele fascinante salto no tempo. Sexta-feira, 8h45. Ouro do templo contra Jesus. Pilatos, cada vez mais contrariado com o rumo que tomava aquele súbito assunto dos judeus e do chamado Jesus de Nazaré, mandou trazerem novamente o detido à sua presença. A guarda não tardou a deixar Jesus perante o procurador. E Pilatos, uma vez mais, caminhou em silêncio diante daquele polêmico galileu que tanto havia conseguido irritar os sacerdotes e fariseus. Aquela circunstância, para que negar?
E o profundo desprezo de Pilatos por aqueles judeus incultos e venenosos haviam despertado no procurador certa simpatia pelo suspeito. O romano, conhecedor dos modos dos oficiais e esbirros do sinédrio, soube desde o primeiro momento que Jesus, o Nazareno, já havia sido brutalmente golpeado no rosto. Aquele hematoma na maçã do rosto era a prova mais clara. Jesus permanecia com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Aquela posição, submissa e silenciosa, mexeu com os nervos de Pilatos, já mais que alterados pela intransigência e agressividade dos judeus que lhe haviam levado Nazareno e que, desde as primeiras horas da manhã, se aglomeravam em frente à escadaria do pretório. Levantando os olhos para Jesus, Pilatos lhe perguntou de novo: És tu rei dos judeus? O detido olhou para o procurador e, com voz grave, respondeu: Dizes por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Aquilo exasperou o romano. E, gesticulando, encarou Jesus, enquanto gritava bem perto de seu rosto: Por acaso sou judeu? Teu povo e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste? Responde, maldição. Mas Pilatos não observou a menor sombra de temor naquele gigante. O olhar de Jesus continuava fixo nos olhos do procurador. E o romano imediatamente notou algo insólito, pelo menos para ele, acostumado a lidar com todo tipo de ladrões, traidores e meliantes. O rosto, o olhar e as palavras daquele homem nada tinham a ver com os delinquentes e sediciosos que já havia julgado e condenado. Aquele gigante lhe inspirava respeito. Meu reino não é deste mundo, respondeu Jesus. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. A surpresa transformou Pilatos. Então, tu és rei? Tu dizes, eu sou rei. Pilatos fez um gesto de incompreensão e, dando as costas a Jesus, começou a caminhar rumo à grande porta do pretório, onde a multidão inquieta aguardava. Mas as palavras do Nazareno o obrigaram a parar e ouvir. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para atestar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Pilatos esboçou um meio sorriso cético e, apontando para seus pretorianos e posteriormente para o lugar onde a multidão clamava, murmurou: A verdade, e o que é a verdade? Sem esperar resposta, seguiu para fora do pretório. Ao seu lado, iam alguns centuriões e parte da guarda, que tinham a missão de velar pela segurança do representante do César. A multidão tornou a se inflamar ao ver Pilatos. E os gritos contra Jesus de Nazaré se intensificaram. Um dos centuriões se aproximou do procurador e sussurrou em seu ouvido: Sabemos que pessoas pagas pelo sinédrio estão agitando o povo e comprando com a intenção de que soltes Barrabás e sentencies o Nazareno. Ontem à noite Anás distribuiu ouro do tesouro do templo e anotou o nome daqueles que o receberam. Supomos que esses sacerdotes porcos tentarão recuperá-lo. Pilatos não fez o menor comentário e, levantando o braço direito, pediu silêncio. Segundos depois, a multidão se acalmou. Ouviam-se apenas alguns latidos nas ruas próximas. Até os animais pareciam alterados naquela luminosa manhã de abril. E Pilatos, adotando um tom solene, gritou: Eu não encontro nele culpa alguma. Vós, estais acostumados a me ver libertar um preso na Páscoa. Um murmúrio começou a aumentar entre as centenas de manifestantes. E o procurador, elevando a voz, perguntou: Quereis que solte o rei dos judeus? As palavras do procurador foram sufocadas por uma explosão de imprecações e mau humor. Os judeus se sentiram enganados pelo romano e isso precipitou os acontecimentos. E o que no início foram gritos isolados em favor de Barrabás, mesclados com alguns que defendiam também Jesus, acabou por se transformar em uma única e estrondosa voz, que repetia, tomada pela mais absoluta histeria: Barrabás, Barrabás.
Em vista dessa situação, Pilatos pediu uma bacia. Com a teatralidade que o caracterizava, ergueu-a acima da cabeça, mostrando à multidão febril. Depois, lavou as mãos, enquanto gritava: "Sou inocente desse sangue." Dando meia volta, entrou novamente no aposento onde Jesus esperava. Mas não se atreveu a olhar para o rosto do detido. Ainda alimentando certa esperança, deu instruções a seus soldados para que ele fosse açoitado de tal forma que, ao vê-lo, as pessoas amolecessem. Sexta-feira, 9h15. Urinaram sobre o Galileu. A guarda conduziu o Nazareno até o espaçoso pátio interno do palácio. Jesus viu um dos romanos soltando alguns cavalos e levando-os para o lado oposto do local. Ali, tornou a amarrar as rédeas na argola de ferro existente em uma estaca de pedra. E, lentamente, com um sorriso aberto e debochado, dirigiu-se ao Nazareno, que esperava ainda sob os pórticos que cercavam o pátio retangular. Aos empurrões, Jesus atravessou o espaço empedrado, encharcado aqui e ali pela urina pestilenta e o esterco das cavalarias. O Nazareno mal notou a entrada maciça no pátio de quase todos os soldados que formavam a corte do procurador e não estavam a serviço. O romano que minutos antes havia soltado meia dúzia de cavalos despojou com violência do manto e da túnica branca que vestia. Outro soldado amarrou seus punhos com uma corda grossa, obrigando-o a se inclinar sobre a estaca de pedra que acabara de ficar livre e não devia medir mais que 40 centímetros. Aquela postura forçada fez que Jesus tivesse de afastar as pernas ao extremo, por conta de sua considerável altura. Os longos cabelos logo caíram sobre seus olhos. Mas aquilo não o impediu de continuar ouvindo o canto alegre e constante dos primeiros bandos de andorinhas que começavam a chegar a Jerusalém. Não tardou a sentir o calor do sol em suas costas. Mas, de repente, um golpe seco e brutal o fez estremecer, e seus joelhos se dobraram. De cada lado de Jesus, outros 2 carrascos haviam dado início a uma sistemática e bárbara chuva de golpes no corpo do detido. Para isso, utilizavam chicotes com correias de couro, em cujas pontas haviam sido fixados pares de bolas de chumbo. Logo os gritos e impropérios da tropa se confundiram com o estalo das correias na carne de Jesus, o resfolegar dos flageladores e os relinchos de alguns cavalos, alterados devido à presença daquelas centúrias. O sangue começou a brotar ao longo das costas, costelas, coxas e panturrilhas do Nazareno. De início, não muito abundante. Mas, conforme os golpes eram cantados pelos próprios carrascos, as feridas, especialmente as das largas costas, iam se abrindo mais e mais. E os fios de sangue se tornaram tão numerosos que a cada novo golpe as gotas eram lançadas sobre os muros, bem como sobre as vestimentas dos romanos mais próximos da estaca de pedra, que, assim como boa parte do calçamento, ficou salpicada de sangue. Na metade do castigo, os carrascos foram substituídos por outros 2 romanos, que retomaram a flagelação com a mesma fúria. Quando os golpes já começam a contar 80, Jesus caiu de joelhos nos paralelepípedos, desabando sobre a estaca. Suas costas e pernas brilhavam ao sol, úmidas de suor e sangue. Mas o espetáculo começava a desassossegar alguns soldados romanos e a cansar a maioria. E parte da tropa começou a se retirar. Quando o carrasco contabilizou 100 chicotadas, um dos centuriões se adiantou e mandou cessar a carnificina. "Desamarrai-o", disse o oficial. No silêncio do pátio só se ouvia a respiração agitada dos carrascos, que, ainda com os açoites nas mãos, contemplavam aquele gigante caído e ensanguentado. Um deles, banhado em suor, sentou-se à sombra do pórtico, tentando limpar o sangue das correias. Mas Jesus mal se movia. E o oficial, temendo que pudesse falecer, ordenou a seus soldados que trouxessem água.
Os romanos jogaram baldes de água no corpo de Jesus, e um dos soldados o desamarrou da argola, tentando em vão levantá-lo. Ao soltar o Nazareno, o corpo caiu pesadamente no chão. Era evidente que o detido havia recebido um castigo duríssimo. E novos baldes de água foram derramados violentamente nas costas e na cabeça de Jesus. Poucos minutos depois, o Nazareno tentou se levantar. E o centurião que havia sido encarregado do suplício respirou. Ele mesmo, auxiliado por outros soldados, acabou levantando o prisioneiro. Jesus mantinha os olhos fechados. Algumas moscas zuniam sobre as feridas. Alguém colocou uma velha capa púrpura sobre os ombros de Jesus, enquanto outros o puseram sentado em um dos bancos de pedra dos pórticos. E ali, os deboches, cuspidas e insultos aumentaram. Não era muito frequente que as centúrias tivessem diante de si alguém que se proclamava rei dos judeus. Rei de um povo tão abominado e odiado por aqueles soldados, que, em sua maioria, estavam longe de sua pátria e sua família. As risadas e os insultos aumentaram de repente em um dos lados do grande pátio. Um dos soldados se aproximou de Jesus com passo marcial. Segurava nas mãos um elmo trançado com espinos, desses, que cresciam junto às muralhas da cidade. E ao redor do romano havia outros membros da guarda, que tinham adivinhado as intenções dele e celebravam a ideia. Em meio a reverências e procacidades, o soldado se postou em frente ao Nazareno e levantou o elmo de espinhos acima da cabeça do açoitado, que se mantinha com os olhos fechados e sem proferir o menor lamento ou protesto. Diante de uma mórbida expectativa, o romano incrustou os espinhos na cabeça de Jesus. E um rugido de satisfação se ergueu novamente no pátio, assustando as já inquietas cavalarias. As faces empoeiradas e roxas do Nazareno logo estavam marcadas por finos fios de sangue. E os cabelos, empastados pela água e o sangue da flagelação, umedeceram-se novamente. E então o prisioneiro assistiu a um desfile cruel e mordaz da tropa. Entre os cumprimentos cerimoniosos, os romanos acabaram de encaixar a golpes, com paus e com as próprias lanças, o afiado elmo de espinhos. Mas as risadas atingiram sua máxima expressão quando um daqueles soldados, colocando-se a pouca distância de Jesus, abaixou os calções, urinando no peito, no ventre e nas pernas do Nazareno. Poucos daqueles romanos notaram as lágrimas que sutilmente haviam começado a se mesclar com os coágulos de sangue no rosto do galileu. Foi novamente a chegada do centurião que pôs fim àquele escárnio. E os soldados recolheram a capa e vestiram Jesus. Com passo cambaleante, o Nazareno foi conduzido de novo à presença do procurador. Relatório dos especialistas. Uns 100 golpes. Vamos suspender um pouco a narração da projeção mental. Que dizem os especialistas e estudiosos do lençol de Turim em relação às feridas ocasionadas nessa primeira fase do tormento? As descobertas recentes dos cientistas da NASA, assim como de outros especialistas em medicina, evidenciaram que o homem do sudário de Turim foi açoitado ao estilo romano, e não judeu. Esta última modalidade consistia em 40 golpes menos um. Mas a romana, mori romanorum, não tinha limites. Simplesmente era suspensa quando o executor sententia e julgava conveniente. Ao estudar o mapa das marcas do lençol de Turim, os especialistas constataram que a flagelação somou mais de 100 golpes. Chicotadas, a julgar pelas feridas, que foram dadas especialmente no dorso e no peito da vítima, encurvadas sobre alguma pequena coluna a qual havia sido amarrada pelas mãos. Além disso, observa-se que os açoites atingiram igualmente pernas, ventre, nádegas e até testículos. Todos os especialistas advertiram, pela distribuição dos ferimentos, que a flagelação deve ter sido metódica e infligida por 2 carrascos especializados e resistentes à fadiga. Um exemplo disso é a área do coração. Nessa área não há tantos sinais quanto no resto do corpo.
A razão parece óbvia. O acúmulo de impactos nessa área do tórax poderia ter acarretado um colapso. E os executores teriam de se responsabilizar perante o magistrado romano. No entanto, há muitas marcas de escoriações figuradas no lençol, ou marcas de açoites, do tronco às pernas. As formas dessas marcas são chamadas de guidão, estrias ou linguetas, e correspondem ao par de bolas de chumbo do chicote e às suas correias. Praticamente todos os pesquisadores concordam que os golpes ocorreram em pares. Em outras palavras, é quase certeza que o suplício foi administrado por 2 carrascos simultaneamente. E é muito provável, também, que cada açoite tivesse 2 correias, cada uma com um par de bolas de chumbo ou ossinhos. Talvez ossos térsicos de algum animal. Quanto às manchas de sangue que aparecem na cabeça, o professor Cordiglia afirma em seus estudos. Trata-se de marcas singulares de gotas de sangue que correspondem à região frontal, parietal, temporal e occipital. São a expressão de lesões no couro cabeludo. Considerando sua distribuição em forma de auréola, devemos deduzir que foram causadas por objetos com ponta, dotados de aguilhões, pregos, sendo esfregados, na forma de coroa ou touca de espinos, na pele da cabeça, abundantemente irrigada. E acrescenta um detalhe impressionante. Uma gota mais acentuada encontra-se na região mediana da fronte, na forma de um 3 ao contrário. O sangue abriu caminho entre as rugas da testa em 2 momentos. Primeiro, quando os músculos da pele se contraíram, no espasmo de dor. Por último, no relaxamento final, no momento da morte. Nas marcas do sudário observa-se também que o atrito da viga que Jesus carregou em seus ombros a caminho do Gólgota com esse elmo de espinos feriu acentuadamente a região occipital, ou próxima à nuca. E, com a mesma precisão, os cientistas puderam deduzir e demonstrar o que já citam os evangelhos. Jesus de Nazaré foi golpeado no rosto. Vejamos. O desvio do arco do nariz para a esquerda é claramente visível no lençol. Como também a contusão de forma triangular na região zigomática direita. Os médicos afirmam literalmente, no ponto exato onde a cartilagem se encontra com o osso nasal e onde se observa uma área escoriada e contundida, o nariz inicia um leve desvio para a esquerda. Trata-se, evidentemente, de um golpe dado com um pau curto, redondo, de diâmetro máximo de 5 centímetros, cuja força de contusão foi mais violenta na extremidade. Ou seja, no nariz. E de violência um pouco menor abaixo da zona zigomática direita. O golpe foi dado por um indivíduo que estava à direita do agredido e empunhava o bastão com a mão esquerda. Recordemos que, durante o interrogatório na casa de Anás, o nazareno foi golpeado por um dos criados ou guardas do sinédrio. E João, em seu evangelho, utiliza a palavra rapsma para descrever o golpe. Esse vocábulo significa, em grego, um golpe dado com pau, garrote ou bastão. A Vulgata, porém, o traduz como bofetada. Também não devemos esquecer que, enquanto os romanos batiam com a direita, os judeus batiam com a esquerda. Isso era lógico, posto que o povo judeu escrevia o estilo semítico, da direita para a esquerda, utilizando comumente a mão esquerda. Se quem bateu era um servidor do sumo pontífice, é natural imaginar que sua mão esquerda era muito mais hábil que a direita. E um último e curioso detalhe fornecido pelos cientistas. A planta que a guarda romana utilizou para confeccionar o elmo de espinhos pode ter sido a que os botânicos conhecem como Ziziphus spinatristi, jujuba, que cresce na Síria. Trata-se de um arbusto de cerca de 3 metros de altura, com ramos brancos que podem ser curvados com facilidade. No local onde nascem as folhas existem 2 espinhos em forma de gancho. Segundo o botânico G. E. Post, essa planta crescia nos arredores de Jerusalém, principalmente nos locais próximos ao Gólgota. Sexta-feira, 10h15. Chantagem política contra Pilatos.
O procurador Pôncio Pilatos olhou fixamente para o detido. Muito perto de Jesus, o centurião responsável pela flagelação continuava atento ao pestanejar do Nazareno, preparado, junto com mais 2 soldados, para intervir em caso de desfalecimento do galileu. Em silêncio, Pilatos caminhou ao redor de Jesus de Nazaré, que mantinha a cabeça levemente inclinada para o mármore brilhante do pretório. Sua respiração, lentamente, fora se compassando. O romano não disfarçou uma expressão de horror quando, ao passar diante das costas de Jesus, notou extensas manchas de sangue na túnica. Depois, reparou nas lajotas daquele mármore de Brocatello, orgulho da fortaleza Antônia, e sentiu-se contrariado ao vê-las manchadas por grossas gotas de sangue. Enquanto apontava com o indicador elmo de grossos espinos, interrogou o centurião com o olhar. Ele, como resposta, deu de ombros. Pôncio Pilatos sentiu comiseração por aquele filho de Israel. Mas era o procurador, e não podia exteriorizar seus sentimentos, não diante de seus subordinados. No entanto, algo no fundo de seu coração o obrigava a desejar a liberdade daquele impressionante Jesus de Nazaré. E tentou novamente salvá-lo. Fez um gesto aos soldados para que o levassem diante da multidão, que continuava concentrada na frente do palácio, como era costume na época da Páscoa, à espera da libertação de um réu. Quando Pilatos mostrou Jesus à multidão, uma nova gritaria quase abafou as palavras do procurador. Vede, eu o trago a vos para que saibais que não encontro nenhum delito nele. Mas os sumos sacerdotes haviam feito circular ordens e moedas entre os judeus para que se manifestassem a favor da morte do Nazareno. E, no instante em que Jesus apareceu diante do povo, só se ouvia uma palavra: crucificai-o. Crucificai-o. Pôncio Pilatos, irritado, pediu silêncio. E, mostrando o Galileu, disse: tomai-vos e crucificai-o. Eu não encontro nenhum delito nele. Um dos sacerdotes, tomando a palavra, respondeu ao procurador: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se toma por filho de Deus. E os milhares de judeus que se aglomeravam na frente da fortaleza Antônia, na colina, explodiram em novos gritos e protestos, exigindo ao romano que crucificasse Jesus. Filho de Deus. Aquilo era novo para Pôncio Pilatos. E, um tanto confuso e surpreso, ordenou que levassem o réu para o pretório. Enquanto isso, a guarda do palácio havia sido reforçada para prevenir qualquer ato de violência por parte do irritado povo judeu. O próprio procurador havia advertido seus oficiais para que interviessem com todo o rigor em caso de desordem. Aquela situação, realmente, começava a incomodar Pôncio Pilatos. Uma vez dentro, perguntou a Jesus: de onde és? Mas o réu se limitou a olhá-lo fixamente. Aquilo exasperou Pilatos. Não falas comigo? Diante do silêncio do prisioneiro, o centurião avançou para Jesus, disposto a castigar aquela insolência. Mas o procurador se antecipou ao oficial romano. E encarando o Galileu, tornou a perguntar com voz ameaçadora: não sabes que tenho poder para soltar-te e poder para crucificar-te? Imediatamente, Jesus, ainda com as mãos amarradas, murmurou: tu não terias nenhum poder contra mim se este não te houvesse sido dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. E Jesus sustentou o olhar do procurador. Pilatos tinha certeza, não havia soberba naquele homem. Aquele não era o olhar nem o tom de um arrogante. Tratava-se de um louco. Ou estava realmente diante de um profeta? Mas, como era possível que um indivíduo que havia sido tão duramente açoitado e humilhado falasse assim? Pena não o ter conhecido antes, pensou o procurador. Logo o romano ouviu uns gritos que o deixaram muito intranquilo. Se soltardes esse homem, clamava a multidão, não sois amigo do César. Todo aquele que se faz rei enfrenta o César. Aquilo era demais.
se a crescente rebelião dos judeus, às vésperas da Páscoa, chegasse aos ouvidos do César, os favores que este lhe concedia poderiam correr sério risco. Assim, embora tivesse consciência da chantagem que estava sofrendo por parte do Sinédrio, Pilatos titubeou. Sentou-se novamente no tribunal e colocou Jesus ao seu lado. E o procurador gritou: "Aqui está vosso rei." Mas os manifestantes clamaram com força: "Fora, fora! Crucificai-o!" E o romano insistiu: "Vou crucificar vosso rei?" Os sumos sacerdotes, que foram ocupando um lugar próximo ao pretório, levantaram os braços ao céu e explodiram: "Nosso único rei é o César." E a multidão continuou vociferando e uivando. Então, Pilatos bateu nos braços de pedra do tribunal com a palma das mãos e se levantou bruscamente, desaparecendo no interior do pretório. E ordenou a seus oficiais que preparassem tudo para a execução imediata da sentença de morte, crucificação. Sexta-feira, 10h45. Amarrado pelos tornozelos, Jesus de Nazaré foi conduzido novamente ao centro do pátio de armas. Fazia tempo que as centúrias romanas haviam se retirado, especialmente alertadas e distribuídas em volta da fortaleza Antônia, local ocupado pelo procurador Pôncio Pilatos durante sua estadia em Jerusalém, prontas para repelir o menor surto de violência naquela manhã inquietante. A atitude dos soldados que o custodiavam, e, acima de tudo, a do centurião encarregado por Pilatos do cumprimento da execução, havia mudado sensivelmente desde que o procurador tornara pública sua decisão de acabar com a vida do prisioneiro. A partir daquele instante, os deboches desapareceram. E era fácil ler certa compaixão no rosto da maioria dos soldados que cruzavam com o Galileu. Desde o primeiro instante em que Jesus começou a ser interrogado pelo romano, toda a guarnição notou o desejo do procurador, que tentava inutilmente pô-lo em liberdade. Um dos guardiões liberou Jesus das amarras. E, por um instante, o nazareno levantou o rosto ensanguentado para aquele sol morno da manhã. Mas seus olhos estavam tão inflamados em consequência dos golpes e chicotadas que ele mal percebeu a transparência daquele céu turquesa. As andorinhas haviam desaparecido, evitando, como sempre, o calor rigoroso. A uma ordem do centurião, um dos soldados, postando-se às costas do condenado, levantou os dois braços de Jesus até colocá-los em cruz. E assim o segurou enquanto o outro membro da escolta, pela frente, após empurrar violentamente a cabeça de Cristo para trás, encostou sua lança no corpo do Galileu, alinhada com os braços. Assim, pôde medir sua envergadura, transmitindo ao responsável pelos armazéns de guarnição a medida exata do patíbulo que o detido deveria carregar. O encarregado da intendência sumiu na penumbra do portal que levava às galerias subterrâneas da fortaleza, não sem antes proclamar suas dúvidas sobre a existência de uma viga das dimensões que o grande porte do Nazareno exigia. E, embora os depósitos do palácio se encontrassem copiosamente abastecidos dessas vigas específicas, em especial desde a chegada ao poder de Herodes, o Grande, não era frequente que entre os judeus condenados aparecesse alguém com uma altura de 1,81 metros. Naquele instante, pela mesma escada pela qual o oficial intendente acabara de se afastar, irromperam no pátio ensolarado 4 soldados munidos de lanças e açoites. E, logo atrás deles, vinham 2 judeus que haviam sido surpreendidos roubando nas ruas de Jerusalém e que vinham se aproveitando das grandes aglomerações da época da Páscoa. A guarda havia colocado as vigas de pouco mais de 1 metro de extensão sobre os ombros e a nuca deles. E seus braços e mãos estavam fortemente amarrados a elas. O peso das tábuas os obrigava a caminhar levemente inclinados, ao mesmo tempo erguendo a cabeça para não perder a visibilidade.
Uma corda havia sido amarrada ao tornozelo direito do primeiro, prolongando-se cerca de 2 metros, até chegar ao segundo condenado, igualmente amarrado pelo tornozelo direito. Um quinto soldado fechava a comitiva, segurando nas mãos o restante da grossa corda de esparto. A guarda conduziu os prisioneiros até o lado do pátio onde Jesus estava. Mas o Nazareno continuava com a cabeça inclinada sobre o tórax e quase não notou que os novos prisioneiros foram empurrados até ficar a poucos passos dele. Um dos prisioneiros, chamado Dimas, fixou os olhos naquele terceiro e desconhecido condenado, que nunca haviam visto nas masmorras, e sussurrou a seu companheiro: "É Jesus, o profeta." "O que fizeram com ele?" Dimas, encurvado sob o peso do patíbulo, notou, impressionado, que em volta das sandálias do Galileu havia se formado uma poça de sangue, alimentada ininterruptamente por filetes que escorriam por dentro da túnica. O ladrão também notou que pingava sangue da fronte do profeta. E, sem saber por quê, sentiu pena. "Ele é um homem bom", pensou. "Por que está aqui?" Mas Dimas não encontrou resposta em seu coração. O centurião mostrava sinais de impaciência, e ordenou a um dos soldados que fosse até os armazéns da torre em busca do intendente. Ao mesmo tempo, outro legionário, a uma ordem do oficial, posicionou os prisioneiros de costas para Jesus, estendendo a corda até o pé direito dele. Mas, antes de amarrá-la em volta do tornozelo do Nazareno, o soldado dobrou a perna dele, segurando-a com suas grandes mãos, como costumam fazer os ferreiros com as patas dos cavalos quando lidam com as ferraduras. E desamarrou a primeira sandália. Aquela manobra inesperada e brusca fez o gigante cambalear e quase cair no empedrado do pátio de armas. Os guardas que permaneciam ao seu lado impediram que caísse. Mas as imprecações da tropa e o barulho produzido pelo entrechoque de suas armaduras e espadas chamaram a atenção dos prisioneiros, que se voltaram ao mesmo tempo para o grupo, mas com tanta falta de sorte que um dos condenados, ao girar, bateu duramente com sua viga no soldado romano mais próximo, derrubando-o. O incidente incitou o resto da guarda, que começou a dar chicotadas e pontapés em Dimas e seu companheiro. O castigo se prolongou até que o intendente e o legionário se aproximaram de Jesus de Nazaré. Conforme anunciara o responsável pela intendência da fortaleza Antônia, não havia sido nada fácil encontrar um patíbulo que fosse suficientemente longo para a cruz do Galileu. Mas, por fim, graças à ajuda do soldado enviado pelo centurião, o intendente havia conseguido localizar um pesado tronco de oliveira, de aproximadamente 60 quilos e quase 1,70 metros de altura. Isso seria suficiente. A guarda se preparou então para colocar o patíbulo na nuca e nos ombros do Nazareno. Enquanto um dos legionários segurava fortemente os braços do condenado em forma de cruz, outro assentou o tronco. E, com extrema diligência e precisão, outros 2 soldados foram amarrando a viga nos punhos, braços e axilas. A operação foi concluída amarrando-se a corda em voltas sucessivas e apertadas, ao peito de Jesus. Dessa forma, o patíbulo ficou firmemente preso ao condenado. Uma segunda corda uniu, por último, os 3 troncos que os judeus carregavam. Tudo estava pronto. Jesus, sob o peso do patíbulo, estava encurvado e com as pernas levemente flexionadas. A túnica, amassada pelo grosso tronco, estava totalmente tingida de vermelho. E os longos cabelos estavam caídos sobre o rosto, escondendo-o quase totalmente. Jesus tentou em vão jogar a cabeça para trás, mas, cada vez que o fazia, os espinos, afiados como adagas, eram pressionados pela madeira, cravando-se em seu couro cabeludo. Quase às cegas, começou a seguir os 2 condenados que o precediam.
Mas seus passos, hesitantes e lentos, foram notados de imediato pelo centurião que marchava à frente dos 20 legionários designados pelo procurador para a condução dos sentenciados até o chamado Gólgota, ou Montículo do Crânio. A multidão de judeus esperava a passagem da comitiva, e seus ânimos e gestos não infundiam muita confiança aos romanos, razão pela qual a guarda habitual foi triplicada para a ocasião. Ao atravessar o corpo da guarda, o prisioneiro que abria a comitiva deu uma cusparada nos romanos que contemplavam a passagem dos condenados. E o centurião encarregado da custódia avançou no judeu, dando um violento pontapé nos genitais dele. A violência do golpe fez o ladrão cair prostrado, arrastando Dimas e, por último, Jesus. Os soldados, acostumados a esse tipo de queda em cadeia, reagiram com prontidão, forçando-os a se levantar à base de chicotadas e sonoros pontapés nas costelas e no abdômen. Logo, não sem um esforço árduo, os 2 primeiros haviam conseguido se levantar. Mas não o Nazareno, que continuava esmagado pelo peso do patíbulo. Uma vez que Jesus não reagia às novas chicotadas, um dos guardas puxou-o pela barba com raiva. O gesto foi tão violento que o romano lhe arrancou um tufo, e o Nazareno tornou a cair pesadamente, batendo o rosto no piso. E um borbotão de sangue se derramou pelo corredor. O centurião gritou que fizessem silêncio. E, junto com outros legionários, contemplou o Nazareno, imóvel, aprisionado pelo patíbulo e banhado em suor e sangue. Não resistirá, comentou um dos soldados. Muito bem, ordenou o oficial, pondo-o em pé. Com a respiração entrecortada, o galileu foi içado e sustentado por vários romanos. O sangue continuava brotando de suas feridas, e as mãos, por conta das amarras apertadas, estavam começando a roxear. Mas o centurião não parecia disposto a perder o dia todo com aquele assunto desagradável e mandou seguir para o exterior do pretório. Já a caminho da porta judiciária, pouco depois de começar a descida íngreme da fortaleza rumo às muralhas da cidade, a guarda se viu obrigada a desembainhar as espadas. Centenas de judeus, instigados pelos sumos sacerdotes e anciãos, esperavam a passagem do Nazareno, vociferando e gesticulando de forma ameaçadora nas ruas e terraços. Algumas mulheres, nas janelas, jogaram a urina e os excrementos de suas casas sobre a comitiva. Então, o oficial forçou o passo dos primeiros, que se chocavam entre si, às vezes batendo na multidão que se apinhava dos 2 lados dos estreitos becos de Jerusalém. Em um desses puxões, o galileu perdeu de novo o equilíbrio, caindo e obrigando o resto a parar. Como era costume naquelas circunstâncias, a guarda cercou mais estreitamente os presos, mantendo-se de frente para a multidão, com as armas preparadas. Mas as pedras e os frutos podres continuavam caindo sobre os soldados e os condenados. Ele está perdendo muito sangue, informou um dos legionários ao oficial depois de examinar Jesus, que permanecia caído sob aqueles 60 quilos. O centurião o observou com crescente preocupação. O Nazareno, com a face esquerda sobre a areia amarelada que cobria a rua, respirava agitadamente. Cada vez que expirava, Jesus levantava uma minúscula nuvem de pó. De repente, fez-se silêncio entre os judeus. O centurião havia puxado sua espada, e com expressão grave, abriu caminho por entre seus soldados rumo à multidão, que retrocedeu imediatamente. E, apontando a arma para um dos curiosos mais corpulentos, mandou que se aproximasse. O judeu, conhecido como Simão de Cirene, estava voltando de seu trabalho no campo, e foi obrigado, como determinava a lei romana, a carregar o patíbulo de Jesus de Nazaré. Uma vez desamarrado, o Nazareno foi erguido, e o grupo retomou seu caminho. Simão, homem simples e alheio às intrigas dos fariseus, aceitou a ordem do centurião sem o menor protesto. Aquilo, afinal, era algo extraordinário em sua vida rotineira.
e ele caminhou atrás do profeta, de quem já havia ouvido falar. Ao ultrapassar as altas muralhas da cidade, Jesus de Nazaré, um pouco melhor, começou a subir com os demais soldados e condenados à leve ladeira, rumo ao Gólgota, que se erguia a pouco mais de 300 metros de Jerusalém. Dimas ficou paralisado de terror ao divisar, no alto do cerro, várias estacas de madeira fincadas na terra. Eram os paus verticais das cruzes, onde seriam encaixadas as vigas que eles agora carregavam. Um grito quase animal escapou da garganta do meliante, provocando comoção em toda a escolta e nas pessoas que, em numeroso tropel, seguiam os romanos a uma prudente distância. Dimas se negou a caminhar. Foi preciso açoitá-lo até o sangue brotar dos rasgos de suas roupas para que concordasse, quase mecanicamente, em avançar. A partir desse instante, suas lágrimas e gemidos tornaram-se constantes. Foi naquela pausa forçada que algumas mulheres, chorando e se lamentando, afastaram-se da multidão e tentaram se aproximar de Jesus. Mas alguns legionários as impediram. O Nazareno, voltando-se para elas, disse com voz entrecortada: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque chegarão dias em que dir-se-á: felizes as estéreis, as entranhas que não geraram e os seios que não alimentaram. Um dos soldados tentou fazer Jesus se calar, mas o centurião, que ouvia atento, o impediu. E o galileu concluiu: então, poder-se-á dizer às montanhas: caí sobre nós. E às colinas: cobre-nos. Porque, se no lenho verde fazem isso, no seco, o que farão? E Jesus manteve silêncio, prosseguindo seu caminho até o Gólgota. Relatório dos especialistas. Arrancaram-lhe tufos da barba. Os médicos que examinaram o lençol guardado em Turim concordam em um fato. O homem coberto há 2000 anos com aquele sudar havia carregado algo muito pesado em suas costas. Sobre o ombro direito, zona supraescapular e acromial direita, observa-se uma vasta área escoriada e contundida, de forma quase retangular, que se estende um pouco obliquamente de cima para baixo e de fora para dentro, de cerca de 10 cm 9 cm. Outra área de características iguais se observa na região escapular esquerda. E o catedrático forense Dr. Cordiglia prossegue: um exame atento das duas áreas nos revela que ficou apoiado sobre elas, por cima de alguma peça de roupa, um instrumento rugoso, de peso considerável, móvel, com cerca de 14 centímetros de espessura, que aplainou, deformou e tornou a abrir as lesões causadas pela flagelação, lacerando os lábios das feridas e produzindo novas. Esse conjunto traumático de contusões e escoriações induz a pensar que foi causado pelo patíbulo, pau transversal da cruz, que o condenado segurava com as duas mãos sobre os ombros, região supraescapular, em sua viagem ao local do suplício. Esse fato, demonstrado cientificamente, de certo modo abala a tradicional imagem de Jesus com uma cruz nas costas. Segundo os cálculos dos especialistas, essa viga transversal que Jesus de Nazaré carregou sobre os ombros podia medir entre 1,60 e 1,70 metros com um peso aproximado de 60 quilos. E há mais surpresas. Os cientistas da NASA deduziram, pelas marcas que aparecem no lençol de Turim, que o tornozelo direito do Nazareno foi amarrado com uma corda que sem dúvida, prenderia um condenado aos outros, evitando, assim, uma possível fuga. Essa ligação estreita entre Jesus e os dois ladrões foi o que, talvez, tenha provocado as quedas. E, nesse sentido, os médicos afirmam: os joelhos são especialmente interessantes, refere-se aos do sudário de Turim. O direito, além de se mostrar mais contundido, apresenta diversos desgastes de tamanhos variados, de aspecto e forma pouco definidos. Essas lesões, concluem os relatórios clínicos, pela direção e localização, indicam como podem ter sido produzidas.
Ou seja, acusam a ação descontínua de um agente injuriante que pode ter sido um terreno acidentado contra uma superfície cutânea convexa, um joelho, onde a ação lesiva foi atenuada pela interposição de um objeto macio, como um tecido, uma roupa. Por último, e também graças às descobertas dos capitães da NASA, Jumper e Jackson, soubemos da falta de tufos de pelo na barba de Jesus de Nazaré. Segundo os cientistas, esses tufos só poderiam ter sido arrancados, possivelmente por algum dos legionários romanos. Sexta-feira, 11h30. O carrasco, um especialista. A uma ordem do centurião, parte da guarda desceu pelo Gólgota cerca de 50 passos. E dali, utilizando suas lanças, impediu que a multidão de curiosos, entre os quais se encontravam os sumos sacerdotes e os parentes de Jesus, desse um só passo rumo ao local da execução. Sem uma palavra, Simão de Cirene deixou cair a viga ao pé dos 3 paus de quase 3 metros que, desde a invasão dos romanos, haviam sido profundamente fincados em terra e utilizados de modo habitual pelos estrangeiros para matar. E o camponês seguiu em direção às altas muralhas da cidade santa. Sabia o que aguardava aqueles infelizes e quis se afastar quanto antes. Aproximava-se a hora sexta, e o sol havia transformado a brilhante cúpula do segundo templo de Jerusalém em uma mágica montanha coberta de neve. Por trás da torre de Davi, o Nazareno, ainda em pé, pôde ver, quase perceber, o Cédron, com suas águas planas, desenhando os pequenos bosques de tamariscos e chorupos. E talvez seu coração tenha voado aos galhos do Getsemane e às árvores de alcaçuz e rícino, tão solitárias a partir daquela hora. Mas as crescentes lamentações dos que acompanhavam o cortejo devolveram-no a realidade. Cada salteador foi libertado de seu patíbulo. E, enquanto um dos soldados arrancava os andrajós dos condenados, os demais romanos formaram um círculo em volta deles, posicionando as largas lanças a tão pouca distância do corpo dos 3, que, caso houvessem tentado a fuga, teriam sido atravessados por elas. Dimas, gemendo como uma criança, cobriu instintivamente o baixo ventre. E todo o seu corpo foi sacudido por calafrios e câimbras. Seus dentes não tardaram a começar a bater, e um odor fétido fez os legionários repararem na parte posterior das coxas do ladrão, por onde haviam começado a escorrer seus excrementos. E uma infinidade de deboches e insultos foi proferida a ele. O pavor havia dominado Dimas, e ele, em uma última tentativa de se afastar da realidade, fechou os olhos, chorando e suplicando. Quando, depois de alguns segundos, tornou a abri-los, o ladrão tinha diante de si mãos esquálidas e brancas que lhe ofereciam uma larga vasilha de barro. Era uma idosa de rosto e olhos fundos, coberta com um manto negro. E, junto a ela, mais 3 mulheres de Jerusalém seguravam recipientes idênticos. Se quiseres, podes beber, disse o centurião. O condenado, trêmulo, levou a vasilha aos lábios. E, ciente do que aquilo significava para ele, bebeu a mistura amarelo-esverdeada formada por fel e vinagre. O mesmo fez o segundo salteador quando uma das mulheres lhe ofereceu a beberagem. Mas, sem conseguir reprimir a náusea, acabou vomitando tudo o que havia ingerido. Uma terceira mulher se aproximou do Nazareno, que ainda não havia sido despojado de suas vestes, e ergueu diante de seu rosto uma vasilha com uma dose não menos abundante do pastoso anestésico. Mas Jesus, após levá-la aos lábios, colocou-a de novo nas mãos da mulher, negando-se a beber. Sem perda de tempo, os legionários obrigaram Dimas a se deitar no chão, de tal modo que suas costas ficaram apoiadas sobre o patíbulo. E os braços, abertos, foram presos na viga por outros romanos. Em uma nova tentativa de fuga, o prisioneiro chutou um terceiro soldado, que, munido de um martelo e um saco de pregos, preparava-se para crucificá-lo.
No limite de sua paciência, o oficial pegou uma lança e deu um golpe preciso na testa do ladrão. E aqueles minutos de hesitação de Dimas foram aproveitados pelo carrasco, que, afundando o joelho esquerdo no diafragma do abalado judeu, colocou um longo prego sobre o punho direito dele e levantou o martelo no ar. Um violento impacto na cabeça redonda e larga do prego fez que se abrisse caminho com facilidade entre ossos e tecidos, perfurando também a viga. A intensa dor contraiu até o último músculo de Dimas. E um urro chegou às muralhas da cidade. Mais duas marteladas certeiras fixaram definitivamente o punho do condenado na extremidade direita do patíbulo. E o romano encarregado de prender aquele membro abandonou a tarefa, dirigindo-se para Jesus de Nazaré. E começou a despi-lo. Já pregado por ambos os punhos, Dimas foi amarrado, na altura do peito, com a mesma corda que havia servido para unir os 3 prisioneiros pelos tornozelos. Com a ajuda de mais 2 cordas amarradas nas pontas do patíbulo, a guarda, posicionando-se atrás de um dos pontaletes, preparou-se para içar o condenado até o alto do pau, que devia se encaixar no vão da viga transversal. O oficial colocou uma escada de mão atrás do pontalete e subiu até ficar acima dele. E, nessa posição, depois de passar as cordas sobre as ombreiras de bronze de sua armadura, deu ordem para que seus soldados puxassem. Ao primeiro puxão, a viga foi içada a 1 metro do chão. Como o crucificado havia perdido a consciência, a operação pôde ser feita com relativa rapidez. Estimulando-se com monossílabos rítmicos, os legionários acabaram de içar o patíbulo e, com ele, o corpo desfalecido de Dimas. A cada puxão dos soldados, um jorro de sangue corria por entre cada um dos 2 pregos, encharcando a base da viga vertical, assim como boa parte do penhasco. O patíbulo chegou até o centurião, e ele, controlando com mãos e tórax, acoplou-o ao pontalete. As cordas foram retiradas do corpo e da viga, e o legionário que havia martelado os punhos do ladrão passou a fazer o mesmo com os pés, que pendiam de ambos os lados do pontalete. O carrasco, hábil nessa tarefa, a julgar pela precisão de seus movimentos, colocou um dos pregos na boca e ali o manteve, entre os dentes, enquanto com as 2 mãos puxava com força para baixo o pé direito de Dimas. E, forçando-o, ajustou a sola à superfície da viga. Com um som quase ininteligível e um movimento brusco de cabeça, o soldado deu a entender ao colega mais próximo que segurasse com força aquele pé, tal como ele fazia. Com aquela manobra, o osso do tarso ficou perfeitamente visível sob a pele. E o romano, que segurava o pé do condenado à altura de seus olhos, posicionou o prego sobre o local em que o osso se destacava. E deu o golpe. O prego entrou obliquamente, da frente para trás e para baixo, cravando-se com firmeza na madeira. A intensa dor acordou o salteador do desmaio. E, abrindo os olhos até quase saírem das órbitas, ele berrou com tamanha força que até a guarda que impedia a passagem da multidão se voltou para o local do tormento. O urro foi diminuindo e enfraquecendo-se, e o condenado começou a bater a cabeça na cruz, em uma desesperada tentativa de acabar com aquele suplício. Quando o segundo pé foi pregado, o ladrão mergulhou novamente na inconsciência. E todos se sentiram aliviados. Embora aquelas crucificações se repetissem com frequência, em especial, desde que a família Herodes chegara ao poder, tanto os oficiais quanto os legionários romanos em geral acabavam quase sempre se sentindo angustiados com os gritos e as longas horas de agonia daqueles que pendiam das cruzes. Com o segundo ladrão, os problemas se simplificaram. Antes que o condenado percebesse a iminência de sua crucificação, e prevendo novas violências, o carrasco acertou-o na base do crânio, pelas costas, com um golpe seco de marreta. Aquilo fez o condenado desmaiar, e os romanos aproveitaram a momentânea falta de consciência para fixar os punhos dele ao patíbulo.
Jesus de Nazaré, sempre vigiado por um dos legionários, viu o judeu ser içado também até o alto do tronco, ali, ter pregos cravados nos pés. Quando o último prego fixou o calcanhar do ladrão ao pontalete, o carrasco deu um passo para trás e, ainda com um martelo nas mãos, perguntou-se se não teria exagerado na violência do golpe na cabeça do detido. Aquele homem não recuperava os sentidos. Mas o soldado, dando de ombros, girou sobre os calcanhares e, suado, dirigiu-se para o Nazareno, brandindo a ferramenta de modo ameaçador.